nós mesmos e daquilo que nós acreditamos ter. Qual a fé você pensa que tem? É muito comum a gente se enganar a nosso respeito. A gente tem vários exemplos na Bíblia que falam acerca do auto-engano. E de longe o auto-engano é o engano mais perigoso de todos, porque você nunca poderá ajudar um doente que pensa que está curado. Você nunca vai poder ajudar uma pessoa a sair do engano se ele defende com todas as suas forças que não está enganado. E eu gostaria de já iniciar a nossa exposição mostrando em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a título de introdução. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, pedindo aos irmãos que ficassem firmes, independente dos constantes ataques que eles vinham sofrendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Ele está pedindo a oração dos irmãos. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, tá certo? Glória a Deus. Finalmente, irmãos, já concluindo a segunda carta a essa igreja, a igreja de Tessalônica, a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias, como nós lemos no livro de Atos. Finalmente, irmãos, orai por nós aqui, aqueles que pregam a palavra, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Na igreja de Tessalônica, como nós já estudamos outrora, os irmãos haviam recebido a palavra de Deus com devoção, com o coração aberto, e ela estava dando frutos. O apóstolo Paulo escreve a eles, versículo 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Mas como assim? Nós vivemos em um mundo perverso e mau. Mas o que Paulo está dizendo aqui é no contexto da propagação do Evangelho. À medida que a gente propaga o Evangelho, nós iremos enfrentar uma resistência que jamais homem algum enfrentou, senão aqueles que se dedicaram a essa tarefa de propagar o Evangelho. Daí o Senhor Jesus falar daqueles que botam a mão no arado e olham para trás, justamente por conta dessa resistência, porque é difícil, é muito difícil ser um cristão dentro da igreja e fora dela. E o apóstolo Paulo pede oração a esses irmãos, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo não está escrevendo falando dos ímpios. Ele não está falando no sentido da idolatria, mas ele está falando que já naquela época existia uma tentativa de adulteração em relação à verdade. Ele escreve isso em outra carta, quando ele fala da sua diferença em relação aos falsos mestres. Ele diz: nós não somos como alguns que adulteram a palavra de Deus. E aqui ele diz, versículo 3: todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Com certeza, irmãos, de longe, a arma mais poderosa do maligno em ação são os falsos mestres, que se travestem de ministros de justiça. Isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz, com o propósito de enganar os eleitos. Daí a necessidade de estarmos vigilantes, e o Senhor Jesus repete isso, esse mesmo princípio, no Sermão do Monte, quando ele diz que o lobo mais perigoso de todos é o que se traveste de ovelha. É com esses que nós devemos
ter toda a atenção para não nos vermos enganados, enganando a outros. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Agora, voltando ao nosso texto, Lucas 18, versículo 8. Hoje eu vou trabalhar com vocês só esse versículo. É a conclusão da parábola da viúva e do juiz iníquo. Mas essa conclusão, ela traz consigo princípios extremamente importantes do cristianismo bíblico, que precisam estar sempre sendo relembrados. Versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Digo-vos, perceba, aqui é a conclusão da parábola. Quero que você entenda. Para que os irmãos não fiquem assim, boiando, eu vou fazer a leitura da parábola, tá certo? A partir do versículo 1. Nem todos vieram na sexta-feira, nem na segunda-feira, lá em Cosme de Farias, então eu vou fazer a leitura da parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, aqui Jesus está mostrando justamente que o relógio de Deus não é igual ao nosso. Nós somos pessoas extremamente apressadas. E uma das maiores evidências disso é que a doença do século não é mais as doenças cardíacas ou cardiovasculares como eram na década de 90, mas a doença do século, a doença que mais atinge as pessoas de longe no mundo é a ansiedade e as suas respectivas consequências, como síndrome do pânico, né? Recentemente eu soube de uma enfermidade que uma pessoa que eu amo muito desenvolveu e eu nem sabia que existia. Transtorno da ansiedade generalizada, TAG. Pessoa que eu amo muito, que está sofrendo com essa enfermidade. E nós vemos isso porque as pessoas não aceitam viver o tempo de Deus. Então elas ficam ansiosas. Então elas querem apressar a vontade de Deus. Então elas querem que Deus mude a realidade delas, independente de que aquela realidade que no primeiro momento parece ruim, está ali não para maltratar o cristão, mas para amadurecê-lo. Então vejamos, abram comigo rapidamente no livro de Tiago. Eu creio que todos conhecem essa passagem de cor, mas é importante a gente ler na Bíblia, a gente fixar mais ainda. Tiago, capítulo 1. Amém? Amém. Eu não sei como é que está escrito na sua, mas o subtítulo da minha Bíblia diz assim: os benefícios das provações. Nossa. Amém? Aleluia! Mas a provação traz benefício, pastor. É luta. Salva-nos. A gente não pode passar assim, sem aprovação, não pode dar um aleveio. Versículo 2. Meus irmãos, é irmão. O escritor dessa carta, Tiago, meio irmão de Jesus, também passava por provações. Ele mesmo foi martirizado, como conta a história.
da igreja. Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria. Você entendeu? Não, você não entendeu. Você não quer entender e você está com raiva que eu tente te explicar. Por quê? Porque só em pensar nisso daqui, a gente já fica assustado. Porque se alguém diz assim, não, quando você passar pela prova, seja perseverante. Aí a gente até aceita, né? Não, é dificuldade, eu tenho que perseverar para poder alcançar a promessa. Então, tudo bem, entendi. Mas, alegria no sofrimento? Como assim? E aqui não é uma alegria qualquer. Obrigado, meu filho. Não é uma alegria qualquer, tende por motivo de toda alegria. É uma alegria exultante. É aquela alegria que você não consegue se conter. Aí talvez você me diga, pastor, isso nunca aconteceu. Aconteceu sim. Os apóstolos tomaram uma surra do Sinédrio e saíram gritando, parecendo que tinham ganho algum campeonato esportivo pelas ruas de Jerusalém. O que foi que vocês ganharam? Ganharam o que? O troféu do bairro? Vocês ganharam alguma coisa? A gente ganhou uma surra. A gente foi achado digno de apanhar por amor a Cristo. Aleluia! Não entendi o silêncio. Sepulcral. Socorro, Deus. Tende por motivo de todo. Por isso que às vezes quando eu chego na igreja eu digo assim, os irmãos não devem estar sofrendo. Deve estar todo mundo assim numa vida muito tranquila. E eu fico preocupado, porque o caminho é estreito. Porque se você, essa semana mesmo eu fui chamado de hipócrita. Uma pessoa muito próxima disse assim, porque quando você não está na igreja, você fica triste, com aspecto de depressivo, e aí você chega na igreja, começa a pregar, parece que você é outra pessoa. Não, não parece não. É assim mesmo. Porque quando a gente está aqui, a gente tem um senso de realidade, muitas vezes, que a gente não consegue ter em outros lugares. E é isso daqui que Tiago está dizendo para os irmãos. Preste atenção, Tiago não era apóstolo, Tiago era pastor, como eu, pastor de uma congregação local. E ele escreve, num primeiro momento, para os seus irmãos que ele apacentava. E depois essa carta passa por toda a igreja. Por isso ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. É muita alegria. O passardes por várias provações. E aqui é uma palavra que talvez vocês conheçam. Palavra policromático. Várias cores. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar um desses tapetes, né? E virar assim ao avesso. Aí você vai ver que é usado muitas, sei que chama, né? Linhas, né? Ou fios. E aquilo dali faz uma espécie, né, de coloração bem bonita. E a ideia de policromático é isso. Provações de todo tipo de espécie. Não é a mesma provação várias vezes. Então você passa uma provação na área da saúde, outra na área financeira, outra na área emocional. E aí você vai passando. E é uma perseguição na igreja, é uma perseguição fora da igreja, é uma perseguição no lugar que você mora, é uma perseguição no trabalho, é uma perseguição no trânsito, é uma perseguição no ônibus, é uma perseguição no metrô, é uma perseguição na bicicleta, é uma perseguição no patins e no skate. E se você surfar também, na onda vai ter perseguição. Perseguição. De vários tipos. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé. Então eu quero saber se a sua fé é essa daqui. Que quando é provada, permanece. Ou se quando ela é provada, ela se desfaz, né? Como a madeira, quando ela é queimada, ela se transforma em cinzas. O ouro, quando é colocado em uma temperatura bem elevada, ele se desfaz? Não. Ele se torna mais valoroso ainda. Por quê? Porque as suas impurezas se desfazem e ele fica mais puro. Então assim é o que Tiago está dizendo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, vamos ver se essa fé é de verdade, porque se não for de verdade, não traz benefício algum.
Muito pelo contrário, vai trazer um enorme malefício, por assim dizer, vai trazer um enorme problema, que é o engano. Você acha que é crente quando você não é. Você acha que você é de Cristo quando você nunca foi. Como está escrito no capítulo 7 de Mateus: Senhor, em teu nome fiz, e o Senhor diz: não os conheço. Aí é a falsa fé. Essas pessoas achavam que tinham uma fé verdadeira, mas elas não tinham. Uma vez confirmada, produz perseverança. E a ideia de perseverança, a palavrinha perseverança, ela tanto pode ser traduzida como perseverança, como também paciência. É a mesma palavrinha no grego. Perseverança e paciência, dependendo do contexto, da vontade do tradutor, é a mesma palavra no original. Ora, a perseverança, você percebeu que há um escalonamento aqui. Começa com as provações. As provações, elas produzem uma evidência do que está dentro de nós, que é a fé. Essa fé, quando verdadeira, ela vai perseverar, e essa perseverança na fé verdadeira nos fará cristãos maduros, que é o propósito do Senhor na igreja. A igreja deve ser formada por cristãos maduros. Daí a necessidade da pregação constante, para que haja um crescimento na graça, para que haja um crescimento no conhecimento do Senhor e nós nos tornemos obreiros aprovados. Então aqui, concluindo agora esse texto, ora, a perseverança deve ter ação completa. E a comparação aqui é mais ou menos com um ano escolar. Você, na minha época, eram 4 unidades, agora só são 3, né? Então, você, para ser aprovado, você precisa das 3 unidades. Se você for muito bem em uma unidade, mas não concluir, você não vai ser aprovado. Ah não, pastor, mas vamos imaginar que a média seja 6 e eu tirei 10 e 10. Então eu já tenho uma média, que é 6, 18, mais de 6. Mas você sabe que pode perder por falta, né? Então se você não frequentar a aula na última unidade, você também é reprovado. Ah, mas eu já tirei 20 pontos, eu só precisava atingir 18. Mas você precisa frequentar as aulas também. Então, aqui a ideia é que você precisa perseverar até o fim. Jesus já havia falado sobre isso no capítulo 24 de Mateus, no contexto justamente da multiplicação da maldade que esfriaria o amor de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o mesmo contexto aqui de Lucas, perdão, de Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. E a palavra perfeitos aqui, vocês já aprenderam, não significa sem defeito, mas maduros, íntegros. Uma pessoa que é cristã, uma pessoa que tem as marcas de Cristo em todas as áreas da sua vida. Não existe nenhuma área da nossa vida que a gente diz, não, aqui essa Cristo ele não vai se meter. Ó Cristo, aqui, Senhor Jesus, na minha vida profissional até aceito que o Senhor fale. Na minha vida religiosa, com certeza, mas na minha vida emocional mando eu. É muito comum a gente, como pastor, ouvir perguntas como: pastor, assim, se eu namorar uma pessoa que não é crente, isso é de Deus? Depende do Deus que você está servindo. Se o Deus que você está servindo é o seu próprio ventre, então é. Se o Deus que você está servindo é o Deus Todo-Poderoso, você tem, na verdade, que questionar o seu cristianismo. Só por desejar isso. Porque a Bíblia vai dizer justamente, não satisfaça os prazeres da carne. Você luta contra eles. Então, um dos elementos para que a união entre um homem e uma mulher seja válida é justamente que eles precisam ter a mesma
Fé. Então aqui, mas isso eu estou falando, irmãos, para quem é solteiro, não é para quem já é casado e de repente quer se separar. Isso não vale não, tá? Chegou na igreja casado, receba. Mas pastor, é uma luta, porque eu sou crente, minha esposa, meu marido não é, e agora? Agora receba. Fique feliz por passar por toda a aprovação. Olha o que a gente está falando aqui. Mas é uma luta, pastor, a gente serve o crente, o cônjuge não. Fique feliz por passar por toda a aprovação. Aleluias! Não, pastor, vou dar aleluia não. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada faltosos ou deficientes. A ideia de que existe o perigo de você ter um cristianismo deficiente, onde você não amadureceu como deveria. Você vê isso na carta aos Hebreus, a exortação do autor da carta aos irmãos, que diz: olha, vocês já deviam estar num patamar de ensinar outros, e vocês estão precisando ainda ser ensinados em coisas assim elementares, introdutórias. Então agora voltando para o nosso texto, qual é? Lucas 18. O pastor já estava até esquecido. O senhor falou feliz em provação, eu me perdi todo. Lucas 18, a gente já leu a parábola da viúva, amém, irmãos? Amém. Vocês já entenderam. Então o Senhor não demora. O Senhor chega na hora certa. Você e eu que somos apressados. A gente que não aguenta nada. Então, por exemplo, hoje de manhã choveu, não foi? Essa chuva não vai passar não. Já passou, irmão. Não, mas está nublado. Você vai chover de novo. E se tivesse fazendo sol? Rapaz, que calor, quando é que vai dar uma garoa? Porque a gente é assim, irmão, a gente reclama. Aqui tem o cinema, né? Vai ter pipoca? Vai. Oh, que bom, pipoca. E Guaraná? Guaraná não? Vai ter pipoca e Guaraná. Tem um coco ralado? Assim em cima da pipoca. E leite condensado? Não acredito, os irmãos fizeram pipoca e não trouxeram aquela manteiga que bota assim em cima, né? Que é no mesmo negocinho de ketchup, né? Que bota a manteiga derretida, né? Você olha assim. Pastor, para com isso, pastor. Eu já estou com vontade do cinema logo. E a pipoca. Olha, e é pipoca para comer. Guaraná com queijo ralado, com leite condensado. Você já viu como a gente é? A gente nunca está satisfeito com as coisas. A gente está sempre querendo tirar alguma coisa, colocar alguma coisa. Por isso que a gente não está satisfeito com o tempo de Deus. Faz parte da nossa característica decaída, que é a nossa falta de conexão com Deus. Então, pelo fato de nós não estarmos conectados com Deus como devemos, estamos vivendo a nossa vida como de fato deveríamos vivê-la, e aí sim nós experimentaríamos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Você percebeu que eu falo sobre isso no capítulo 12 de Romanos? Antes ele coloca uma condição para que você experimente essa vontade. Ele diz: não vos conformeis a este século, ou a este mundo, ou a maneira como o mundo vive, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não. É você ser transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que daí então, percebeu? Porque muitas pessoas vivem a fé cristã, ou pelo menos aparentam viver a fé cristã, e não estão compreendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque ainda não tiveram a sua mente transformada. Então é preciso que a nossa mente seja transformada, como o caso dessa viúva. E aqui a conclusão do texto, que é onde nós iremos pensar um pouco nessa manhã. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Percebeu? O Senhor não demora, muito pelo contrário.
Quando o Senhor vê um dos seus eleitos em necessidade, Ele os socorre rapidamente. A gente não percebe. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. No original, irmãos, a ideia do texto é muito legal. A ideia de socorro bem presente é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você está dirigindo a sua moto, o seu carro ou a sua bicicleta. E aí você está dirigindo e aí fura o pneu aqui. E você ainda anda mais um pouquinho e para no acostamento para trocar o pneu, para pedir socorro. Quando você para aqui nesse local, o Senhor já estava aqui esperando para te ajudar. Essa é a ideia de socorro bem presente. Ele sabe das nossas necessidades antes delas acontecerem. E Ele está lá para nos ajudar. A gente é que pensa o contrário. Um exemplo, o apóstolo Paulo. Alguém tem dúvida de que o apóstolo Paulo era um homem de fé? Mas ele orou 3 vezes para que fosse removido o espinho na carne. E aí o Senhor Jesus apareceu para ele. E tirou o espinho na carne? Não. Vai ficar aí, Paulo. Mas o Senhor está doendo, Senhor. Mas é justamente para doer. Para que você não seja tentado a se ensoberbecer com as revelações que eu te dou. Aí Paulo entendeu. Entendi. Agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque é onde opera de fato o poder de Deus. Paulo nunca compreenderia esse princípio sem o espinho na carne. Sem orar 3 vezes, sem obter resposta. Nunca. Um homem que um pedaço de roupa dele fazia o demônio correr. Ele orou e o demônio continuava dando tapa na cara dele. Por quê? Porque ele precisava passar por aquilo. Ele precisava passar por aquilo. Existem coisas que eu e você precisamos passar. Mas a gente está fazendo e não é por acaso. José não me perguntou, graças a Deus, nada sobre a exposição de Jonas. Eu nem sabia que ele ia pregar sobre Jonas, só depois que ele está pregando em Jonas. Até porque na primeira exposição dele eu não pude vir. E nós, muitas vezes, nos posicionamos como Jonas. Não no sentido, de ir para Nínive, a gente não vai para Nínive, mas é no sentido mais amplo. No sentido de que a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente não vai. A gente posterga. A gente inventa alguma desculpa. Senhor, Se eu for lá, o povo não vai me receber bem, não é? O Senhor está dizendo que é para o povo te receber bem. Quem tem que ser fiel é você, não é o povo que te recebe. É como quando muitas vezes a gente se queixa da impiedade do ímpio. Pastor, o senhor não sabe, tal pessoa está fazendo assim, 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 assim comigo. Entendo. Essa pessoa é ímpia? É, pastor, ímpio até o último fio de cabelo. E você é crente pela misericórdia. Sim, então quer dizer que o ímpio está fazendo a impiedade e você, como crente, tem que praticar a misericórdia. Não, pastor, aí não. Não. E cadê o machado? Na matança? Cadê o salmo lá, os salmos precatórios? Onde Davi diz, quebra os dentes dele. Teve alguns intérpretes da Bíblia que apelidaram esse salmo, na época. Era um boxeador muito famoso, Mike Tyson. Porque Davi clama. Mas ali Davi não está clamando para que o Senhor mate os seus inimigos, porque ele está com raiva dos seus inimigos. Davi está clamando ali pelo juízo consumador de Deus naquele grande dia, quando os ímpios serão destruídos. Mas nós olhamos para as pessoas que praticam impiedade com olhar de compaixão e misericórdia. Porque foi assim que o Senhor olhou para nós quando ainda éramos pecadores. Não que não sejamos,
Mas hoje somos outra classe de pecadores. Pecadores arrependidos. Então aqui o Senhor Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta, quem tem que responder é você. E você tem que responder para você. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, você percebe? Essa expressãozinha, contudo, ela chama a nossa atenção e dá uma ideia de oposição. A gente poderia colocar aqui, porém, portanto. Então, aqui ele está falando que aquela viúva, ela orou com fé. Ela foi atendida, porque ela orou com fé. E aí o Senhor faz esse questionamento para os seus ouvintes. E aí vocês, têm fé? Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a questão é, a gente, quem somos? Quem somos nós? Um pastor, uma vez, ele disse que existem 3 pessoas em você. A que os outros pensam que você é. Aquele que você pensa que é. E aquele que você é de fato. Era bom que essas 2 últimas elas estivessem em concordância, né? Que você pensasse de você aquilo que você é de fato. Porque a palavra de Deus te dá elementos necessários para que você se autoanalise de acordo com os valores do alto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele trará consumação. Ele trará justiça, juízo. Achará. Perceba que aqui achar pressupõe procura. E existe uma passagem onde Jesus diz que Deus procura. Quem Deus procura? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Será que o Senhor vai achar essas pessoas? E ele diz, achará porventura fé na terra? E antes que você comece a fazer esse autoexame, eu preciso te dar os elementos para que você faça esse exame de maneira correta. Primeira coisa, vamos delimitar o que é fé. E o que é fé não é delimitado por mim, nem por você, nem por qualquer teólogo que já pisou na face da terra. O que é fé foi delimitado pelo próprio Deus, de maneira que nós não temos autonomia para ir além nem ficar aquém. Nós já sabemos onde está a definição da fé verdadeira. Hebreus capítulo 11, amém? Ora, e é importante, quando você vê o início da frase com essa ora, a ideia do texto é, você já sabe, né? Você já sabe disso, né? É isso que essa expressãozinha denota. Ora, é uma coisa que você já domina. Amém? Aleluia? Não entendi. Pastor, eu achava que estava dominando, mas aí... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você tem certeza do que você está esperando. Isso é fé. Então, aqui nesse capítulo 11, vários homens vão demonstrar sua fé justamente pela essa certeza. O primeiro deles é Abel. Abel tinha certeza que Deus era bom e que ele merecia ser cultuado e agradado. Por isso ele ofereceu um sacrifício excelente e foi aceito por Deus. É a primeira expressão de fé, a oferta. Deus merece o nosso melhor. Você nunca terá essa compreensão correta que Deus merece o melhor se você não tiver fé. Porque essa certeza
Essa certeza das coisas que você está esperando. Mais uma vez, por que você tem tanta certeza naquilo que você está esperando? Porque está escrito. Então, quando Deus escreve uma coisa, a gente pode confiar. Por exemplo, se você tem fé, você hoje vai sair daqui sem nenhuma preocupação. Como é, pastor? O senhor vai dar alguma bala ungida que a preocupação vai embora? Não, a gente não tem esses costumes místicos aqui. Não, mas se você tem fé, irmãos, quem aqui não conhece o conteúdo do Salmo 23? Não conhece. Até os ímpios colocam o Salmo 23 no seu escritório, no ambiente de trabalho, na sua casa. Até os ímpios. O versículo que todo mundo conhece. Lá na época que a gente tinha uma casa de apoio a pessoas assim com necessidade, às vezes era comum o irmão dizer assim: olha, a gente vai fazer a refeição e cada um vai ter que dizer um versículo bíblico. O versículo bíblico mais dito é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está onde esse versículo? Salmo 23. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor é o seu pastor? Eu não estou dizendo que ele é o pastor do seu irmão do lado direito, nem do seu irmão do lado esquerdo, nem do seu irmão da frente, nem do seu irmão de trás. É o seu. Você acredita que o Senhor é o seu pastor? Se você acredita nisso, então pronto, os seus problemas terminaram. Nada lhe faltará. Então a fé é isso, irmãos. Mas a fé também já foi apresentada como um grão de mostarda que cresce. Um grão de mostarda, ele não é algo que é feito para ser guardado em uma gaveta. O que você faz com um grão, você lança na terra e ele vai se transformar, em uma árvore, em uma hortaliça. Então aqui é a mesma coisa. A fé é a certeza dessas coisas que você espera. Mas eu quero que você deixe aqui, tá certo? A gente vai voltar para aqui daqui a pouco. Mas tem uma outra passagem que fala dessa fé. Como é que eu vou ter essa fé? Romanos capítulo 10. Pastor, você está fazendo um bololô, vai lá, volta. Não, meu filho, é a Bíblia, você tem que conhecer toda a Bíblia. Amém. Romanos capítulo 10, amém? Amém. 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé, olha ela aqui, apareceu, vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções diz: e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Mas a tradução, essa minha tradução aqui, ela é mais fidedigna. Porque aqui ele não está falando da palavra escrita, mas da palavra oral. Quando ela era pregada pelos mensageiros do Senhor. Como, por exemplo, quando Filipe evangelizou o eunuco. O eunuco estava ali com a palavra, ele estava lendo, não estava? Mas ele estava salvo? Ele estava crente? Não. Quando o Filipe perguntou: vem cá, você crê? Você está sabendo aí? Não vou saber se ninguém me ensina, se ninguém pregou para mim, se ninguém me explicou o que está escrito aqui nesse texto. Eu sei que está escrito aqui, mas não estou conseguindo compreender a extensão disso. E olha o que vem antes desse texto. Isso daqui, irmãos, é uma motivação para você que já tem vontade de evangelizar. E se não tinha, trate de ter. Porque só existem dois tipos de crente: o crente missionário e o falso crente. Você é qual? Não entendi o silêncio. Tá todo mundo hoje, né? Acho que o irmão do aleluia tá fazendo falta. Glórias! Então aqui eu vou fazer o lugar dele aqui hoje.
Então aqui no versículo de número 13, amém? Romanos 10, 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós moramos num país onde dificilmente você vai conversar com alguém que diz que não acredita em Jesus. E olha que o nosso país tem vários segmentos religiosos. Se você for conversar, por exemplo, com uma pessoa que é espírita, ela acredita em Jesus, pelo menos ela diz. O católico nem se fala. Mas para o católico, quem é mais poderoso, Jesus ou Maria? Maria de longe. E ele ainda diz, peça a mãe, e ele que não atenda. Como é que a pessoa chega a essa conclusão, né? Zero leitura de Bíblia. Mas vamos lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a gente fica, né, tranquilo. Vou viver na impiedade. Último suspiro. Jesus! Me salva! Céu. Rapaz, como eu sou inteligente, vou dar uma zero em Jesus. Você nunca leu Gálatas, né? Deus não te deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Sabe esse pessoal que acredita que é salvo quando pisca o olho no último momento? É tudo mentira, irmão. Não tem esse tipo de salvação na Bíblia. Ah, mas o ladrão da cruz. Eu já falei algumas vezes sobre o ladrão da cruz e não me canso de repetir justamente para dirimir qualquer dúvida. O ladrão da cruz, ele creu, ele confessou a sua fé, ele pediu a Jesus que o perdoasse, ele sofreu depois que acreditou em Cristo, e aí ele morreu, na fé. Tudo isso no espaço de algumas horas. Mas ele creu. Não é essa salvação que o pessoal vai para os hospitais e diz, vem cá, você quer aceitar Jesus? Você já está perto de morrer, aceite Jesus. Então você vai para o inferno. Aí a pessoa diz, é um jeito. Eu aceito. Fazer o quê? Você acha que uma pessoa dessa vai para o céu mesmo? Então, cuidado, irmãos, porque esse tipo de evangelismo que tem sido praticado nos nossos dias é um evangelismo de massas. É um evangelismo que quer fazer o que de fato está fazendo. Multiplicar o número de falsos crentes. Existe uma projeção de que o Brasil, que sempre foi, de acordo com a sua história, um país católico, vai ser um país evangélico em poucos anos, porque o movimento evangélico tem crescido progressivamente e numa progressão muito maior do que o catolicismo. Mas isso significa que o Brasil é um país evangélico? De jeito nenhum. Os evangélicos do Brasil são uma vergonha. É uma vergonha. Eu vou falar algo aqui. A primeira dama do nosso país, né? Ela se casou com uma pessoa que não era crente. Porque o presidente não é crente, ele é católico. E ela acompanha ele na missa. E tem muita gente que pensa que ele é evangélico porque o principal conselheiro dele é um pastor evangélico, o Silas Malafaia. Mas ele não é evangélico não, ele é católico. Se você perguntar para ele qual é a sua religião, eu sou católico. E Deus é um só, ele vai lhe dizer isso. E o outro é pior. Que o outro diz que acredita em Deus, mas ao mesmo tempo não acredita em nada. A gente está vivendo dias difíceis. E quem disse que seriam fáceis? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essas pessoas que hoje em dia, né, muitos evangélicos dizem, olha como o movimento evangélico tem crescido. O Brasil daqui a alguns anos vai ser todo de Jesus. De que Jesus você está falando? Porque com certeza não é aquele que disse, renuncia a tudo, tome a sua cruz e me siga. Com certeza não é esse Jesus. Por isso que Paulo fala o que fala. Como vou invocar o nome do Senhor Jesus aqueles que nunca creram? Eles nunca creram. A igreja está cheia de evangélicos que nunca creram.
Por quê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Irmãos, é comum você conversar com um evangélico de 10, 15 anos, 20 anos de igreja. Eles sabem tudo de Davi, Abraão, Isaac, Jacó, mas não sabem nada de Jesus. E o que sabe de Jesus é só cura e maravilhas. Do chamado de Jesus para seguir os seus passos, não sabem nada. Os líderes evangélicos do nosso país são homens ricos, prepotentes, poderosos e violentos. Ou seja, o oposto de tudo aquilo que Jesus era e dizia que os seus seguidores deveriam ser. Parece que as pessoas escolheram fechar os olhos. Como na época do Senhor Jesus, que tinha lá os líderes religiosos, Anás e Caifás. E as pessoas deram mais crédito a eles do que a Jesus. Versículo de número 14 ainda. E como ouvirão se não há... E a tendência, irmãos, é que igrejas como a nossa, que pregam o verdadeiro evangelho, elas se tornem cada vez mais raras. Elas já são raras. Mas se tornem cada vez mais. Por quê? Porque o pastor, e eu conheci alguns, que de repente começa pregando um verdadeiro evangelho, ele vai ser tentado a dizer, se eu continuar assim, vou ficar sozinho. A igreja vai ficar vazia, vou passar fome. Irmão, mas como é que eu posso ser pastor se eu não tenho fé que Deus me sustenta? Mas a maioria dos pastores que começaram pregando o verdadeiro evangelho, em poucos anos, abandonaram a pregação do verdadeiro evangelho justamente porque não estavam dispostos a vivê-lo. E a gente vê a igreja presbiteriana, a gente tem um exemplo de um pastor que no seu início foi alguém assim que tinha uma pregação bastante cristocêntrica, que era o pastor Paulo Júnior. Ele tem uma igreja, hoje uma igreja grande, formosa, rica, lá em Franca, São Paulo. Alguns anos atrás tinha um outro pastor do Rio de Janeiro, que começou a pregar antes até de Paulo Júnior, pastor... Meu nome, que a mulher gosta dos cachorros? Valdemar Bessa. Pregando o verdadeiro evangelho, trazendo pregações preciosas de Spurgeon, fazendo um trabalho muito bonito, onde alguém traduzia os sermões de Spurgeon e ele colocava disponível no YouTube. E de repente esse homem, né, esse pastor, ele começa a ter sucesso. Ele tinha pouquíssimos seguidores há uma década atrás, que foi quando a gente conheceu a ele na internet. Hoje ele tem milhares de seguidores. Milhares. E eu vou dizer uma coisa assim, vergonhosa. Alguns meses atrás, eu sei porque tem um irmão aqui que gosta das pessoas lá da igreja dele. Alguns meses atrás, a esposa dele quis fazer uma surpresa e dar um iPad para ele de presente. De quantos mil reais? 7 mil reais. Aí pediu aos irmãos doações. Eu acho que em menos de 5 horas, menos de um dia, não foi? As doações chegaram a superar. Tanto que ela disse, não gente, não envie mais dinheiro não, porque aqui já tem dinheiro para comprar o iPad dele. Pois é, meu filho, eu fiz aniversário, sabe o que a minha esposa me fez? Nem parabéns ela me deu. Ah, seu aniversário hoje? Ah, tá. Você é crente? Então, é preciso que a gente entenda por que as pessoas deixam de pregar. Porque não há quem pregue. Porque o problema de pregar é que você vai ser provado duplamente. Você vai passar por uma fornalha muito mais quente do que aqueles que apenas estão ouvindo. E a maioria das pessoas não estão dispostos a passar sequer com um dedo por isso. Nem o dedo. Então a pessoa diz, eu vou ficar indisposto para a minha mulher, que me agrada. Se ela gosta de bicho e diz que bicho é melhor do que gente, deixa ela lá. Porque ela que bota minha comida, ela que cuida de mim, ela que me dá carinho. Você deveria gostar da sua esposa.
Você deveria ser um referencial para ela. Você está fazendo a mesma coisa que Adão fez. A Eva comeu o fruto, vou comer também, porque eu não quero ficar sem ela. Eu estou dando isso só como um exemplo, irmãos, porque os outros são a mesma direção. Pastores que há muito já abandonaram o evangelho, se enveredaram na área da política, na área do comércio, com as coisas religiosas, fazendo, quem entende um pouquinho de história, se lembrar das indulgências da Idade Média. Pastores como esse que eu falei. Olha, irmãos, tem vários livros muito bons na livraria da igreja. A igreja tem até uma livraria. E tá o preço, viu, com desconto hoje. Livrarias evangélicas com Black Friday. Irmão, é tanta anomalia que já ficou normal. Não, pastor, por que o senhor acha essas coisas assim, tão assim, estranha, diferente? Mas não, porque eu sou crente. Você é. Meu padrão é a Bíblia. Se o seu padrão é o mundo, aí tem alguma coisa de errado. Por isso que Paulo fala o que fala. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas a gente fica pensando, meu Deus, mas tem tanta gente querendo pregar hoje. Não, ninguém quer pregar. Quando alguém pega uma caixa de som e vai para o meio da rua, ele não quer pregar, ele quer chamar atenção. Ele quer seguidores. Ele quer discípulos para ele, para depois usá-los. Aqui nesse bairro tem um bocado que faz isso. Não, mas eu estou evangelizando. Não, você não está evangelizando. Você está procurando seguidores para você. Para que depois você os use. Evangelismo é outra coisa. Evangelismo é mostrar Cristo e Cristo somente. Então aqui, já na época de Paulo, Paulo falava de como os servos eram poucos. E não é só na época de Paulo. Jesus já disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? E aqui que é uma verdadeira igreja. Amém? Amém. Quem é o mais generoso de todos aqui? Aleluia! Eu fico vendo às vezes a fila para depositar alguma coisa no gasofilácio. Ó, Senhor. Como às vezes o irmão João fica encabulado. Pastor, tem que chamar em um carro forte, porque as doações hoje foram muito altas. Por que a gente não doa, irmãos, com generosidade? Porque a gente não tem fé. Porque a gente acha que se a gente doar mais do que o normal, vai faltar em outras áreas. Vou dar só um exemplo para a gente ficar, para a gente pensar um pouco no nosso cristianismo. Há alguns meses atrás, uma irmã nossa faleceu, Dona Maria. E foi a igreja que custeou o enterro. A família dela, que nunca veio aqui, disse que ia vir para agradecer. E aí alguns irmãos, não, mas eu quero ajudar. E eu disse, não, se você quiser ajudar, você tem que ajudar a igreja e não ajudar nessa obra. Porque a igreja não é só isso. Mas é impressionante que no dia anterior, no dia do enterro, no dia até posterior, algumas pessoas fizeram doações. E depois não doaram mais. Eu digo, não entendeu a exortação? Doou só para o enterro. Não entendeu. E não é assim que as coisas são. E aqui, ó, como pregarão se não forem enviados? A pessoa não tem senso de responsabilidade. Porque o que isso tem a ver com a fé da viúva, pastor? Tudo. Porque a fé é uma coisa só, irmão. Você não pode dizer que tem fé em uma área e não tem em outra. Não existe isso. Ou a fé domina toda a sua vida, ou ela não está presente na sua vida. Você está enganado. Mas ele diz, versículo 15, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu tenho esperança, irmão. Olha, se você me ver de sandália, você vai dizer, pastor, como o seu pé é feio. Porque eu pratiquei atividade física e minhas unhas são todas, né, deformadas.
De vez em quando eu arranco uma unha, né? Quando ela tá pra cair. Coisa assim, né? Tranquilo. Mas aqui ele diz, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Não é bonito isso, irmão? Um evangelista do Oriente Médio, ele vivia num país onde se dividia em sistema tribal, não tinha cidades e estados, mas tinham tribos. E ele evangelizava nesse ambiente bastante hostil. E as pessoas faziam muito escárnio dele porque ele tinha uma deformidade facial, ele tinha uma face assim deformada. E as pessoas faziam muito escárnio, brincavam com ele. E ele pregava o evangelho com toda devoção, reverência, seriedade. E muitas pessoas diziam, mas você é feio. Ele disse, olha, eu posso ser até feio, mas os meus pés são bonitos. Isso é feio. É você se apegar naquilo que Deus te deu e não naquilo que você acha que Deus não te deu. Isso é feio. É acreditar no que está escrito. E não procurar coisas que de repente não foram escritas, porque não diz respeito a gente. E ele continua, já quero passar aqui para a gente concluir, mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Onde é que está escrito isso? No capítulo de Isaías que fala justamente da obra do Messias, Isaías 53. Quem vai acreditar na nossa pregação? E aí Paulo diz, não é assim. As pessoas vão acreditar porque Deus vai dar fé para aqueles que têm que acreditar. E aqueles que não têm que acreditar, não adianta nenhum tipo de argumento. Eu acho interessante, um dos maiores estudiosos da Bíblia, de toda a história, ele é tido até como um santo católico, apesar de que na época dele não existia esse catolicismo de hoje, né? Então ele faz parte da igreja da gente, não da católica. Agostinho de Hipona. Ele tinha uma frase, muitos dos seus opositores, né, e muitas outras pessoas ficavam perguntando a ele porque antes de ser um cristão devoto, um pastor, um pregador, ele foi um erudito que se formou assim em oratória e falava muito bonito, né? Tinha um poder de argumentação muito bom. E quando ele se tornou cristão, ele não fez uso disso em nenhum momento. E as pessoas então perguntavam, mas Agostinho, qual argumento você usa para convencer uma pessoa a acreditar em Deus? Ele disse, eu não uso. Porque aquele que acredita em Deus não precisa de argumento nenhum para acreditar. E aquele que não acredita em Deus, nenhum argumento vai ser suficiente. Não é o nosso papel fazer as pessoas crerem. O nosso papel é pregar a verdade com fidelidade. Se as pessoas vão crer ou não, isso depende de Deus. O livro de Atos diz, e acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por isso aqui ele diz, a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Então perceba que, agora indo aqui, voltando rapidamente para Hebreus 11, a fé que está aqui como certeza das coisas que se esperam, por que essas pessoas esperam isso? Porque elas ouviram. Elas ouviram na pregação, elas leram na Bíblia, então elas esperam aquilo. Como, por exemplo, quando Jesus foi tentado pelo Satanás em pessoa, o príncipe dos demônios se apresenta diante de Jesus no deserto e diz, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em um pão para saciar sua fome. E Jesus, ele demonstrou que tinha fé naquilo que estava escrito. Nem só de pão viverá o homem. Eu acho que o irmão que está faltando precisava ouvir. Depois vocês passam para ele, viu? Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você acredita nisso? Então nunca mais você vai dizer, estou morrendo de fome. Por quê? Porque a palavra de Deus alimenta também. Se você for crente, ela alimenta. Então a fé é aquilo que você espera, e você espera porque você ouviu da boca do Senhor a promessa. Quero voltar um pouco, irmãos, para que você entenda o contexto onde nós estamos, Lucas 18, que Jesus fala da parábola da viúva. Eu quero que você entenda, Jesus ele vem ao mundo e o pano de fundo era o judaísmo do século I. Era um mundo, do ponto de vista externo, muito diferente do nosso. E muitas vezes a gente tem que estudar um pouco o Antigo Testamento até para compreender as falas de Jesus, como é o caso. Então, eu quero voltar um pouco. Abra comigo no livro que mais tem promessa messiânica de todos do Antigo Testamento. Qual é? Começa com I e termina com Isaías. Alguém conhece? Isaías. É todos, desde o 1. Vamos lá. Hoje a gente vai. Isaías 66 capítulos. Alguém tem alguma coisa para fazer? Hoje não, né? Domingo é do Senhor, né? Amém. Aleluia. Pastor, eu tenho que fazer almoço. Deixa eu ligar. Olha essa vida, pastor. Então, olha o que diz o capítulo 1. Versículo 2. Já chegando aqui no começo. Ouvi, ó céus. Até o céu tem que ouvir. E dá ouvidos, ó terra. Por que você tem que acreditar nisso? Porque é Deus que está falando, irmãos. Como é que começa o versículo 1? Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem fala? O Senhor. E você crê? Depende, pastor, do que vai vir. Cuidado. Se você é seletivo assim com a Bíblia, você não acredita na Bíblia, você acredita em você mesmo. Criei filhos. Vocês não são filhos de Deus? Não? Amém. Olha, só tem duas opções, ou é de Deus ou é do cão. Vocês são de quem? De Deus. Não ouvi. De Deus. Ah, ainda bem. Que susto. Aleluia. Criei filhos e os engrandeci. Olha, está todo mundo alto aí. As crianças aqui já passaram até o pastor está ficando baixinho. Mas aqui engrandeci quer dizer, né? Fiz prosperar. Mas eles estão revoltados contra mim. Você acredita nisso? Como é que você não acredita nisso? Está escrito. Aí você vê a igreja evangélica é exatamente isso aqui. Por isso que eu não consigo, sabe, aceitar o fato de alguns irmãos querer tentarem de todas as formas unir o que Deus separou. O que é que Deus separou? O verdadeiro crente do falso crente. Paulo inclusive diz, aquele que diz ser irmão, mas não vive como tal, não se relaciona com isso. Mas parece que esse tipo de versículo é esquecido, em detrimento de uma suposta demonstração de um amor que não é amor. Porque o amor verdadeiro fala a verdade, ainda que doa, ainda que cause uma separação. Mas isso é amor. Amor sem verdade não é amor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aqui, olha, irmãos, o boi conhece o seu possuidor. Amém? Alguém já foi na fazenda? Quando você cria um bezerrozinho desde pequeno, e às vezes você passa um tempo fora e volta, ele reconhece você, impressionante, né? Principalmente se você é aquele que dá comida. Você chegar com aquela que o boi come, né? Aquele fenozinho assim, né? Na mão ele vem assim, para você, né? O boi conhece o seu possuidor. O jumento
O jumento, que na nossa cultura popular é tido como alguém sem inteligência. Então, quando você quer elogiar alguém, você diz: você é um jumento. Pois é, o jumento está acima. Por isso, não fale mal do jumento. O jumento, o dono da sua manjedoura, ele conhece quem dá alimento para ele. O jumento. Esse animal que é tido como um animal tão teimoso, né? Mas ele conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel, meu povo, não tem conhecimento de mim. Você acredita nisso? Está escrito. Você pega a igreja evangélica, é isso aqui. E aí, você acredita em quê? Acredita em tudo que está na Bíblia. Quem fala isso nunca leu a Bíblia. Não, meu filho, você acredita que Deus é um só e é três? Você acredita que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Você acredita que você tem que viver uma vida à imagem e semelhança de Cristo? Ainda que isso custe você renunciar a tudo. Você acredita nisso? Não dizer, acredito em tudo. Continuando aqui no livro de Isaías. Mas não tem só coisa ruim não, irmão. Tem bênção. A glória futura. Aleluia! Versículo 1 do capítulo 2. Capítulo 2 de Isaías. Só para vocês terem uma noção aqui. Daqui a pouco a gente já vai concluir. Palavra que a visão veio a Isaías. Quando diz assim, a visão veio a Isaías, quem é que está falando com Isaías? Deus. Filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Olha que coisa. Perceba que a linguagem de Isaías aqui não é uma linguagem física, é uma linguagem espiritual. O templo já ficava em um monte. Tanto que no capítulo 18 de Lucas, você vai ver que Lucas, quando vai redigir, ele diz: subiram ao templo para orar um fariseu e um publicano, porque o templo ficava no monte, conhecido como, muitos dizem, o Monte Moriá, que seria um monte que Abraão, muito tempo antes, teria sacrificado, né, teria ido sacrificar Isaac. Seria esse mesmo monte que Davi teria separado para a edificação do templo na época do seu filho Salomão. E aqui ele diz: esse templo vai ser estabelecido acima de todos os montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Isso já está falando do quê? Do poder que a igreja verdadeira tem, por mais que pareça ser frágil. Vocês pregarão o meu evangelho a toda criatura. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro antes do fim. Mas como, Senhor, somos pessoas tão frágeis e limitadas, porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Versículo 3: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Não é o que acontece na igreja? Quando Jesus diz em Mateus 28, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os tudo, tudo. Subamos para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque não basta ouvir. Temos que ouvir e praticar. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podeiras. Olha que coisa bonita. A igreja, em vez de violência, a igreja usa instrumentos de plantação. Porque nós somos como aquele que lança a semente, o semeador que sai a semear. Uma nação não levantará espada contra outra nação. A igreja não está debaixo dos limites territoriais. Eu não preciso da autorização do ping-pong
lá da Coreia do Norte, que eu nunca acerto o nome dele, o ditador lá da Coreia do Norte, Yang Ping-yong, sei lá como é o nome dele. Eu não preciso da autorização dele para pregar lá na Coreia do Norte. Mas eu sei que se me pegarem lá pregando, eu morro. Vão tentar me matar. Eu não preciso que o sheik, né, lá da Arábia, de que seja, lá no Oriente Médio, aqueles países lá cheios de petróleo e sem Deus, eu não preciso que eles me autorizem a pregar o evangelho lá. Mas é proibido, a Sharia, a lei deles proíbe. Mas eu não estou debaixo dessa proibição. Aquilo que me coloca contra o meu Deus, eu não sou chamado a respeitar. A autoridade é alguma. Nós não nos colocamos sob limites territoriais, porque o nosso Deus é dono de toda a terra? Não, de todo o universo. Do universo inteiro. Planetas que não foram sequer descobertos. Ele é dono. Imagine um pedacinho de terra desse planeta que é um dos menores. E a gente se acha. Não, pastor, porque eu quero um pedacinho de telhado para morrer. E precisa. A terra vai comer, meu filho. Tranquilo. Tantas pessoas já vieram ao longo desses 11 anos. Não que isso não seja, quem sabe, possível até, em vontade de Deus, mas até agora não foi. Pastor, eu construí uma igreja para a gente sair do aluguel. Aí eu disse para essa pessoa: você está no aluguel? Não estou não. Eu estou na vontade de Deus. Quem dá o dinheiro para o aluguel? E se Deus quiser que a gente construa um templo, quem vai enviar o recurso? Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em ser crente. A pessoa que falou isso, na verdade, qual era o interesse? Que o dinheiro do aluguel fosse para outro lugar. Qual lugar? O seu bolso. Exatamente. Não é o nosso interesse, irmãos. Então aqui, ele continua, só concluindo essa passagem. Nem aprenderão mais a guerra. A gente não precisa aprender a respeito de guerra, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Por isso que o cristão não precisa aprender a pegar em arma, nem precisa se tornar um experiente lutador, né? Não. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos aonde? Na luz do Senhor. O que diz o salmista? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Perceba, irmãos, o que eu quero falar com vocês? Isso é fé. A gente tem vivido num momento onde parece que, do ponto de vista da grande maioria dos evangélicos, fé é algo subjetivo. Então assim, fulano tem a sua fé. Então tem o pessoal daquela igreja que grita, que tem a fé de que grita, né? Tem o pessoal daquele outro tipo de igreja que é a fé de quem sobe no monte. Já tem outro pessoal que tem aquele outro tipo de fé, que é a fé de quem só quer saber de dinheiro. Não, não tem isso não. A fé é uma coisa só. Então se existem pessoas que estão dizendo que têm fé e fazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus, essas pessoas não têm fé, não a verdadeira. Por mais que pareça algo assim, de segunda importância, mas isso é um sintoma muito preocupante quando você vê evangélicos querendo subir no monte para orar. Por que subir no monte para orar? Por que a oração no quarto em secreto não funciona? Porque muitos acreditam que sacrificar é melhor do que obedecer. Mas é o que está escrito? Não, está escrito ao contrário. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então as pessoas não querem obedecer, mas elas estão dispostas a sacrificar alguma coisa. É como aquela pessoa que dá o salário inteiro a uma instituição religiosa. Por quê? Porque alguém prometeu para ela que ela vai receber algo
aqui na terra, muito melhor. Você está dando o seu salário porque aquela doença incurável vai ser curada. E desde quando? Se Deus quiser curar, Ele vai lhe cobrar dinheiro para isso. Quanto foi que Jesus cobrou daqueles 10 que tinham lepra? Ele cobrou quanto? Quanto foi que Jesus cobrou de Bartimeu? Primeiro que se cobrasse, Bartimeu nem dinheiro tinha para pagar. Ele era cego, mendigo. Mas hoje não, hoje parece que está tudo à venda. Inclusive as bênçãos. Isso não é fé. Isso é uma barganha diabólica. Não é esse Jesus que vocês aprendem aqui. Mas com certeza vocês vão ouvir falar desse falso evangelho próximo de vocês. Por isso eu quero concluir voltando para o nosso texto original. A viúva, digo-vos, depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que Jesus, que está às portas, quando Ele voltar, Ele vai achar a fé verdadeira? E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, a fé verdadeira, ela é palpável, por incrível que pareça. Nós temos uma forte tendência de achar que a fé é algo invisível, que é algo etéreo, né? Que não se pega. É algo que você só sente. Eu sinto. Se você sente, é porque não é fé. A fé, ela é demonstrada. Eu vou dar um exemplo, né? O irmão José, ele vai fazer medicina. Já foi aprovado no vestibular. Né? Recebeu uma bolsa para estudar medicina em Berkeley, Estados Unidos. Nem sei se lá tem medicina. E ele vai lá estudar medicina. E ele chega aqui no Brasil e de repente vai procurar um emprego de médico. E olha, eu estou vindo aqui, cheguei dos Estados Unidos, aqui é meu diploma de medicina na universidade, uma universidade famosa lá dos Estados Unidos. O que vai demonstrar que ele se formou nessa universidade? O diploma. É um papel insignificante, né? Pois é, mas é isso que demonstra. É aquilo dali que disse, de fato, você passou os anos que deveria. Com certeza deve ter também alguns outros documentos acerca de residência, né? Que médico faz residência, especialização. Mas é o que eu estou mostrando é que aquela quantidade de conhecimento que ele obteve, ela tem que ser o quê? Provada. Antes mesmo dele provar na prática, porque ele é conhecido como consertador de mentes, né? Então antes dele chegar a abrir uma cabeça para poder consertar, né? Neurocirurgião, ele vai ter que provar que ele é um neurocirurgião. Pastor, o que isso tem a ver? Isso é fé. Então, se a sua fé até hoje é essa, que fica só no mundo das ideias, eu quero te dizer que você está em perigo. E está num perigo muito grande. Da sua fé ser reprovada. Concluo agora no versículo 1, do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção. Perceba, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar duas vezes a mesma coisa. Para quê? Para trazer, para chamar a nossa atenção, para trazer destaque. É a convicção de fatos que se não vê. É a mesma coisa que a gente disse no versículo, na parte anterior do versículo. Mas a ideia é trazer destaque. Você não apenas espera com certeza, mas você tem uma convicção. Uma convicção de fatos que não se vê. E aqui em capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Versículo 2. Pois pela fé
os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que a sua fé, ela precisa se assemelhar de alguma forma à fé dos antigos. É o referencial. Inclusive, no contexto que nós estamos estudando, que é o de Lucas capítulo 18, quando Jesus fala daquela viúva. Ela sabia dessas pessoas que estão aqui descritas e das suas respectivas demonstrações de fé no Antigo Testamento. Eu vou pegar só um exemplo para a gente não passar muito tempo, porque eu creio que é o exemplo que mais se assemelha a todos nós aqui, que é o exemplo de Moisés. Amém? Amém. Irmãos, quem aqui acharia muito ruim? Eu não estou dizendo que você deseja ser rico, porque se eu chegasse aqui e dissesse, quem aqui quer ser rico? Ninguém. Não, pastor, gente, ó, estou super satisfeito, Senhor, o que eu tenho, né? Então eu não vou estimular a hipocrisia de vocês. Então assim, quem aqui se incomodaria muito se durante essa semana tivesse um acréscimo financeiro vertiginoso? Pastor, o que o senhor falou, que é acréscimo financeiro vertiginoso? Se nessa semana você ganhasse muito dinheiro, você ia achar isso ruim? Você ia chegar aqui na terça-feira... Ô pastor Ju, como Ju? Penou, quer rir? O que foi, irmão? Né? Deixa eu me acalmar. Eu estou muito preocupado, tem 2 dias que eu não durmo. Apareceu um dinheiro aí na minha conta, eu já fui no gerente do banco, ele disse que é meu mesmo, que uma pessoa depositou e disse que era para mim. R$1 milhão. Eu consigo dormir. E você acha que isso ia acontecer? Provavelmente essa pessoa nem iria vir ao culto da terça, da sexta. Por quê? Porque ela ia estar avaliando onde investir esse dinheiro, né? Pegando, né? Eu vou investir, o que eu vou fazer, porque eu tenho que ter sabedoria. Olha, já vai pegar o versículo bíblico. Sabedoria para aplicar, para fazer, para render. Eu quero ter uma velhice tranquila, com a bênção de Deus. Deus me abençoou. Aí a pessoa passou um mês sem vir para a igreja. Dízimo não existe, não está no Novo Testamento. A pessoa já tem certeza disso, sendo que antes ela dizimava. Antes de ganhar 1 milhão, ele dizimava, né? Porque dízimo de 100 é 10, está tranquilo, 10 eu dou. Mas dízimo de 1 milhão é 100 mil, aí não, mano. Ó. Aí não sei se é bíblico, não. Vou orar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés passou por uma situação muito maior do que essa. Não foi 1 milhão. Se a gente trouxesse para o nosso contexto, eram centenas de milhões. Que ele rejeitou. Moisés, deixa de ter besta, rapaz. Pega o dinheiro para usar na obra. Olha, quem é que já pensou nisso? Não, vou usar o dinheiro é ilícito, mas eu vou usar na obra. Só se for na obra da sua casa, né? E na obra de Cristo, não. Pela fé, versículo 23 do capítulo 11. Eu já estou concluindo, viu, irmãos? É de verdade. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Isso é o quê? Fé. Imagine alguém falando com Joquebede, a mãe dele, Anrão, que era o pai. Rapaz, tá logo esse menino, tá altura dessa, vamos matar você e seus outros 2 filhos. A essa altura eles já tinham Miriam e Arão. Tá doido, rapaz? Se pegarem você descumprindo essa ordem, vão matar a sua casa inteira. Seja um pai responsável. Seja uma mãe responsável. Pense nos filhos que você já tem. Mas eles tinham o quê? Fé. Não, eu não vou dar meu filho.
que ele diz, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 24, percebeu? Que a fé de Moisés você podia ver. A fé de Moisés não era como uma névoa, né? Não, a fé de Moisés era algo sólido. Pela fé Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é linhagem real. Filho da filha de Faraó. Ó, linhagem real. Família real. Recentemente a gente assistiu, né, uma das poucas monarquias, assim, pelo menos a monarquia mais conhecida do mundo, né, que é na Inglaterra. Teve alguns descendentes, né, da rainha lá, Elizabeth, que decidiram não exercer os direitos, né. Mas pense se eles rejeitaram o dinheiro. Você acha que alguns deles saíram sem dinheiro? Porque às vezes a gente não tem noção do que Deus de fato nos exige. E a gente barganha com Deus. Versículo 25. Olha o que estava diante de Moisés escolher. Porque às vezes a gente diz assim, não, Moisés, ele podia escolher ter todas as dádivas do Egito e uma vida em paz no povo de Deus. Assim, nessa escolha a gente fica até, né? Não, é melhor ter paz do que ter dinheiro, é verdade. Aqui, ó. Não é isso não, irmão. Você acha que aqui Moisés tinha paz? Ou vocês nunca leram o Êxodo? O povo todo dia tribulando Moisés. Moisés! Botando água! Moisés! Botando carne! Moisés! Coitado de Moisés. E ele diz, preferindo ser maltratado. Ó. Então aqui, você prefere ser bem tratado com todas as riquezas, ou você prefere ser maltratado? Isso é fé. Isso é fé. A fé não é o que a gente está vendo aí. Venha para Jesus, ele vai te dar isso. Venha para Jesus, ele vai te dar aquilo. Venha para Jesus. Ó, se você não for para Jesus, mas assim você tem fé, você vai ser salvo. Não. Que história é essa? Então, aqui ele diz, preferindo ser maltratado junto com o povo, a igreja. Você prefere? Porque a gente vai ser maltratado, o mundo vai nos odiar. Ou você prefere voltar de onde Deus te tirou, que é o mundo, e ter sucesso no mundo? Teve um pregador do passado que ele, numa exposição da pregação de Jonas, ele diz, toda vez que você quer ir para longe de Deus, o diabo tem um barquinho preparado para você. Não foi assim no caso de Jonas? Mas pela graça de Deus, Jonas era um eleito. E Deus trouxe ele de volta. Debaixo de muito sofrimento, diga-se de passagem. Irmãos, eu fiquei preso no elevador alguns minutos. Que sensação, eu tenho claustrofobia. Descobri nesse dia. Imagine você ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Que correção. Proporcional à dureza do coração. Por que ele não orou logo quando o peixe abriu a boca? Peixe abrindo a boca, me arrependo. Arrependi. Ponta a direção de Nínive que eu vou, Senhor. Mas o coração duro do profeta, uma hora dentro da barriga do peixe. Não vou para Nínive, eu vou matar, me mate, me mate. Quantas vezes a gente diz isso para Deus? Me mate, Senhor. Tira minha vida, mas eu não farei isso. Você acha que ele vai tirar a sua vida? Ele não tem outras formas de amolecer a carne. Você sabe como amolece carne, mano? Você já viu um instrumento que tem na cozinha que parece instrumento de tortura? Que é aquele martelinho que tem uns quadradinhos na ponta. Eu via muito no interior. O pessoal lá da casa de meus avós pegava um pedaço de carne, meu filho,
era carne, não sei se de terceira, de quarta ou de quinta, se tem carne de quinta, né? A carne mais dura com tijolo. Mas meu filho amaciava. Também o braço da minha tia, ó. Ei! Ei! Eu ficava pegando a carne. Eu digo, carne, desista, carne, amorreça logo. Senão você vai apanhar mais. Então aqui, perceba que a dureza do nosso coração vai trazer o quê? Correção. E a correção dói. Mas Moisés considerou o opróbrio. Você sabe o que significa a palavra opróbrio? Grande vergonha. Moisés considerou a grande vergonha de ser de Cristo. Cristo que foi crucificado seminu. Na época de Jesus, o andar sem roupas não é como hoje, né? Que parece que andar sem roupas está na moda. Não, naquela época era algo vergonhoso. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Se você tivesse que escolher hoje, e aí? Aí vem sempre aquela, como diria uma irmãzinha, aquela seta. Mas pastor, não pode ter os dois? Como uma vez uma pessoa chegou na igreja querendo ser rico, porque veio da Universal. A gente chegou e mostrou na Bíblia que eles desejam ser ricos, caem em tentações. A pessoa disse, é verdade, está escrito, eu não vou contra para ele. Aí a pessoa está lá de novo querendo ganhar dinheiro. Eu disse, meu filho, você não já viu aqui na Bíblia? Já, mas eu não quero ser rico, agora eu só quero ser classe média. Ó, Senhor Jesus. Que a gente quer sempre esse meio termo, sabe? É verdade, é luta! Vai ter que ter uma leveza. Não, aí ó. Se for assim a gente não aguenta. Aguenta, meu filho, aguenta. O Senhor sabe que a gente aguenta. Porque contemplava o galardão. Você contempla o galardão? Aí você aguenta. Você tem fé naquilo que te espera quando terminar a sua jornada terrena? Aí não falta motivação. Quem tem uma visão correta, cristocêntrica do céu, não falta motivação para fazer as coisas que agradam a Deus aqui na terra. Pela fé, ele abandonou o Egito. Os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia. Aliás, não faça isso ainda não, porque tem um irmão que vai cear daqui a pouco com a gente. Ele vai ser batizado e depois vai cear. Então, deixa eu concluir aqui o batismo do irmão e a gente ceia. Pela fé ele abandonou o Egito. É o que o irmão vai fazer hoje. Quando ele se batizar em nome de Jesus. Alma, corpo e espírito. Saia Egito, saia dele. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Porque às vezes a gente fica com medo, não é, irmão? A primeira coisa que Satanás vira, principalmente se você for um pai, uma mãe, vai passar fome. Porque um pai ou uma mãe, ele não fica preocupado dele ficar com fome. Não é isso, pai e mãe? Ele fica preocupado de olhar um filho faminto e não ter como alimentá-lo. De olhar um filho doente e não ter como comprar um remédio. E não ter um socorro médico. Pai e a mãe fica preocupado com isso e Satanás sabe. Eu vou pegar. É ele que eu vou pegar. Pegar você não, vou pegar ele. Vem cá, irmãos. Satanás matou Jó? Matou Jó? Não. E os filhos? Matou. Por que você acha que a esposa de Jó ficou daquele jeito? Amaldiçoa esse teu Deus e morre! Porque uma coisa, irmão, é você perder um filho. Outra coisa é você perder 10, todos os 10 filhos. De uma vez só. Foi isso que Satanás fez. E Satanás deixou, e Deus deixou de ser Deus na vida de Jó? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme. Ele permaneceu firme.
Você podia ver a firmeza de Moisés. Moisés, faça isso. Não vou fazer. Não vou desagradar a Deus. Quando ele chegou lá embaixo que viu o bezerro de ouro, todos vocês viram a firmeza de Moisés diante daquela cena. Firme. Você podia ver a fé de Moisés. Não era a fé subjetiva e oca dos nossos dias. Era uma fé densa, palpável. Pela fé, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Jesus está aqui. Aleluia! Você está vendo? Devia estar vendo principalmente Ele dentro de você. Cristo em nós, a esperança da glória. Esperança da glória. Pela fé, concluindo, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Celebrou a Páscoa, que é muito parecido com a nossa ceia. E o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Todo o que é batizado é salvo? Não. Mas todo o que é salvo deseja se batizar. E você vê isso na Bíblia. Pessoas pedindo para serem batizadas, não é o contrário. Como foi o eunuco? Foi Filipe que disse: tem que te batizar, porque senão você não vai ser crente? Não, o eunuco que disse: e aí, como é esse negócio? Cornélio, a mesma coisa. Pedro ainda ficou assim, né? Mas Cornélio, você não é judeu, e aí, como é que é esse negócio? Mas aí Pedro se viu impulsionado pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo já estava habitando na vida deles, quem era Pedro para não batizá-los? Então aqui ele diz: para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. E você sabe o que é o mais lindo dessa história do Mar Vermelho? É que quando você pega lá no texto de Êxodo, o mar, ele não se abriu de onde o povo estava para onde o povo iria. Ele se abriu de onde o povo iria para onde o povo estava. Ou seja, o mar estava se abrindo lá e o povo estava aqui. Vamos tudo morrer afogado. Ou a gente morre afogado, ou os egípcios vão vir, ó, na chave da matança. Moisés, faz alguma coisa, coitado de Moisés. Aí Moisés vai lá: Deus, estou aqui na praia, mata aí, ninguém sabe nadar. E o povo está ali atrás, vão pegar a gente. E aí? Fiz o que o Senhor mandou até aqui. Moisés, diga ao povo. Mas o mar não tinha se abrido. Mas o povo marchou. Pela fé. Imagine você dar aqueles primeiros passos, sentindo a água no mar. Rapaz, esse negócio vai afundar. E aí quando você vê, eu acho bonita essa cena, principalmente desenho bíblico, que eu sou besta. Aquelas baleias passando assim, né? No desenho bíblico mostra as baleias, né? A gente não sabe se tinha baleia ali, né? Mas o desenho bíblico mostra aqueles peixes grandão. Imagine, né? Tem um desenho bíblico mesmo que é o Príncipe do Egito, um negócio assim, que tem uma música bem bonita, que foi até uma cantora famosa que canta, né? Acho que foi Mariah Carey na época, assim. E eles vão passando assim, tem duas colunas grandonas de água de um lado do outro, né? Ficou assim, maravilhado. Aí você diz: eu queria viver nessa época, queria, né? A gente tá passando uma prova muito menor. E tá, olha. Que é isso? Querendo abrir o gás. Imagine se a gente estivesse lá naquele dia. A força mais poderosa do mundo estava atrás querendo te matar, que eram os soldados egípcios. E tinha um mar inteiro na sua frente, você não tinha barco, não tinha nada. Eita, vamos morrer. A gente está pensando que vai morrer se der um espirro.
Não é não. Sim. Acho que eu tô com enfermidade mortal. Não se tira do meu coração, não. Pastor, eu tô com falta de ar. Tire a mão do nariz, por favor. Respire. Tá com falta de ar? Não passou. Imagina se a gente estivesse naquela época. Vai fazer supermercado? Vou. É o supermercado da semana, tem uns irmãos que fazem supermercado do mês. O carro chega, fica baixado assim no fundo. Como era o supermercado deles? 24 horas. O manjar que caía, o maná, perdão, caía do céu. E se guardasse para durar mais, para não ter que ir no outro dia, apodrecia. Vai buscar todo dia. A oração de ontem vale para hoje. Às vezes a gente, não, eu vou dar uma pegada assim, pastor, dar uma pegada. Amanhã eu vou trabalhar, segunda. Vou dar uma leitura assim, vou ler uns 20 capítulos bíblicos, para também só ler a Bíblia de novo na próxima segunda. Sai, demônio! Não é, a gente não é assim, irmão? Por quê? Porque a gente quer trazer a lógica do mundo e quer conectar com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E elas não vão combinar, como óleo e água que não se juntam. Eu quero chamar o irmão que vai se batizar. Aleluia! E eu quero chamar o irmão José que vai batizá-lo. Mas por que você não batiza? Porque o direcionamento já de alguns meses que eu não tenho batizado. É o irmão José, o irmão João que batiza. E eu fico aqui só intercedendo e me maravilhando. Né, irmão? Chegou o dia! Ó, o Beto Benjamin! Seu dia também vai chegar. O Beto Benjamin está ali, é o filho dele. O de olho, papai. Glória a Deus. Irmão Adalberto. Pode batizar? Vai, meu filho, eu tô aqui já intercedendo. Amém. Meu irmão, você se arrepende dos seus pecados e deseja viver uma nova vida em Cristo Jesus? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que é um passo inicial, uma grande caminhada que se inicia hoje. Que o Senhor fortaleça o nosso amado irmão. Amém. Que ele esteja sempre com a armadura que o Senhor deu a ele. Que ele seja o pai de família que ele deve ser, o filho que ele deve ser, o irmão que ele deve ser. Principalmente que ele seja o filho de Deus que ele deve ser. Em nome de Jesus, a vida dele seja transformada visivelmente a partir do dia de hoje, Senhor. Que a tua graça se manifeste poderosa na vida dele a partir de agora. Nós oramos pela fé e cremos no que pedimos pela tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém? Agora a gente pode cear. Porque senão a gente ia cear, o irmão não ia cear e ele agora vai cear. Os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Enquanto a gente se prepara para a ceia, eu queria fazer, tem muito tempo que eu não leio, né? Essa passagem que fala da ceia do Senhor, que é 1 de Coríntios 11. Amém. 1 de Coríntios 11. Porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, ou vos entrego hoje, trazendo para o nosso contexto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. São os dois elementos que vão ser usados nessa celebração, que nos faz relembrar o sacrifício substitutivo de Cristo a nosso favor. O Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É por isso que fazemos todo domingo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que uma nova aliança, irmãos? A velha aliança era imperfeita? Não. Quem era imperfeito
eram os participantes da aliança. Então nós precisávamos de um substituto. Por isso que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Na cruz a gente aprende a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. Ele sofreu tudo que eu e você deveríamos sofrer. Essa é a obediência passiva. Mas também temos uma obediência ativa. Ele fez tudo que eu e você deveríamos fazer e não fizemos. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e não vivemos. A sua justiça foi, então, colocada na nossa conta, e a nossa injustiça foi colocada na conta dele, e ele levou com ele na cruz. Como está escrito em Colossenses: porque o escrito de dívida que era contra nós, onde é que está agora? No madeiro. De maneira que você olha para a cruz de Cristo e você vê lá o seu nome. E do lado está pago. É maravilhoso isso. Por isso que é a celebração da ceia. E somente aquele que é batizado pode participar, porque quem não se batizou ainda não compreendeu a preciosidade, a necessidade que temos de ser salvos. Então aqui ele continua: o cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes, todas as vezes. Ele não diz o número de vezes que podemos fazer, mas todas as vezes que formos cear, deve ser dessa forma, deve ser com esse espírito, em memória de mim. De maneira que não há uma transubstanciação dos elementos como defende a Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica não tem pão, tem aquele negocinho chamado de hóstia, né? Porque eles acreditam que quando o padre faz lá aquele ato, né, de levantar a hóstia assim, aquele pedaço de pão, que não é um pão, né, mas aquela massa ali, se transforma no corpo de Cristo. Se de alguma forma a hóstia cair no chão, eles precisam fazer uma série de rituais, né? Porque seria o corpo de Cristo que caiu ali no chão. Mas não está escrito na Bíblia que é assim. E nem precisa. Porque será que a gente precisa que Cristo sofra de novo? Ou o sofrimento dele já não foi o suficiente de uma vez por todas? O próprio nome missa, que é o nome dado ao ritual católico, né, que seria mais ou menos assim parecido com o nosso culto. A palavra missa vem de um original que significa sacrifício. Então, do ponto de vista do catolicismo, toda missa é um sacrifício, como se ele estivesse matando Cristo de novo. Olha que coisa perversa. Mas o católico nem se atém a isso. Mas vamos continuar. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes. O irmão Adalberto hoje vai ser a primeira de muitas, em nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse sacramento que a gente pratica, ordenado pelo Senhor, é esse memorial e ao mesmo tempo esse anúncio solene para a gente. O Senhor está voltando. E agora voltamos para a pergunta do nosso culto de hoje. Você tem fé nisso? Ele está voltando. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão, olhe vocês que olham para esse pedacinho de pão e acham algo sem importância. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. O que é réu? Contado como culpado do corpo e do sangue do Senhor. A ideia aqui é: você não pode separar o cabeça Cristo do corpo, que é a igreja. Muitos estavam tentando fazer isso na época do apóstolo Paulo. Muitos estavam fazendo isso na época do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala, principalmente na igreja de Coríntios, que se inicia com a reprovação em relação
Obrigado, irmão. Em relação à divisão que existia na igreja, ao que a gente chamaria no nosso nosso jargão português, panelinha, não pode. Nós somos uma só família, um só rebanho, um só pastor, somos todos irmãos. A separação que existe é entre aprovados e reprovados. Mas entre os aprovados existem irmãos que já estão mais adiantados e outros nem tanto. E aqueles que estão mais adiantados, tenham paciência com aqueles que ainda estão no processo de amadurecimento, porque a Bíblia ensina em Romanos. Então aqui ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. E agora no versículo 28, examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Hoje, quando nós questionamos a nossa exposição, a nossa pregação hoje teve esse título: qual a fé você pensa que tem? Aqui nós somos chamados a esse tipo de exame. Examine-se. Examine-se se de fato, quando você tem nas suas mãos esse pão e esse copo, você acredita que realmente Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e você é impulsionado a evidenciar isso por meio de uma vida transformada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Comamos e bebamos para a glória de Cristo. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos por esse momento maravilhoso, esse ápice da nossa celebração, que é a plena convicção de que em Cristo Jesus somos perdoados, de que em Cristo Jesus somos transformados. Ó Senhor, que essa transformação se torne cada vez mais visível. Que haja uma demonstração por meio do fruto do Espírito em nossas vidas, mostrando que somos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver como luz e sal. Eu oro para que haja unidade na sua casa, que nós possamos estar nos amando aqui dentro, para que possamos também demonstrar o amor para com os de fora. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa tão difícil, não por conta da tarefa em si, mas por conta da nossa fraqueza, que muitas vezes temos que lutar contra, para que a Tua vontade prevaleça. Ajuda-nos nesse processo, Senhor, de santificação. Não nos deixa pensar sequer em desistir, Senhor. Pois para quem iremos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que estejamos motivados e motivando a outros a viver uma vida para a glória do Teu santo nome. Eu oro especial pela irmã Jace, que fez aniversário essa semana. Eu oro também em favor de todos os aniversariantes desse mês que congregam aqui conosco. O grande e maior presente que podemos receber é uma oração. E acima de tudo, Senhor, a Tua oração intercessória a nosso favor diante do Pai. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com essa bênção que excede todo entendimento, para que, como nos foi ensinado hoje, independente das provações que tenhamos que passar, nós sabemos em quem temos crido. Que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Ajuda-nos a ter essa fé, Senhor. Essa fé que nos faz enxergar o invisível. Essa fé que nos faz ter a certeza de que
o nosso reino não é deste mundo e as nossas moradas eternas já estão preparadas e que logo, dentro em breve, estaremos contigo em uma alegria indizível, incomparável com qualquer sofrimento que passemos aqui na terra. É a alegria que nos aguarda no céu. Como disse o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente em nada podem se comparar com a glória que nos está reservada. Ó Senhor, que essa fé nos mobilize, nos impulsione, nos motive a fazer o que muitas vezes ainda não começamos a fazer e a deixar de fazer o que já deveríamos ter deixado. Senhor Jesus, que a Tua promessa se cumpra em nossas vidas e nós que somos santos, segundo a Tua graça, pela mesma graça, sejamos ainda mais santificados para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se com cumprimento santo, examinando a si mesmos. E antes da gente ministrar a bênção apostólica, eu tenho uma notícia para te dar. Que se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa se conhecer melhor. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós vemos e uma salva de palmas ao Senhor e saia triunfante, feliz por passar por várias provações. Aleluia. Não vi alegria.